Agora a gente tem a questão 36 para resolver. Ela já é um exemplo do livro, mas não importa, a gente vai tentar fazer mesmo assim. Então, o movimento uniforme de uma partícula tem sua função horária representada no diagrama a seguir. Posição inicial aqui quando inicia o movimento. Ele está em menos 10 metros, né? A posição está dada em metros, então quando o tempo é zero, a posição dele é 0 metros. Na verdade, quando o tempo é zero, não, quando o tempo é 2 segundos. Nossa, que análise boa. A gente já começou bem essa questão. Tá, vamos ver as perguntas aqui então, antes que eu fale muita besteira aqui. Determine para esse movimento a forma da trajetória descrita pela partícula. A forma da trajetória, olha, é um movimento retilíneo uniforme, né? Porque não tem variação aqui, tu tem... Para um segundo ele saiu do menos 10, foi para o menos 5 metros. Passou mais um segundo, saiu do menos 5, foi para o zero. Então o movimento é uniforme. E tem mais alguma coisa? Não, acho que é. Então, a forma da trajetória. Sei lá. Sei lá é bom, né? Já começa bem a questão. Tá se deslocando em linha reta, vamos dizer assim. Eu acho. Uma linha reta, eu não sei, pra falar a verdade, a gente já começou com muitas dúvidas aí, tá? Mas o movimento é uniforme, então uma linha reta. É o que eu tenho pra hoje. Ai, mas não é a melhor resposta. Eu não sei, vamos ver aqui. Vamos lá, letra A. Mas não tá aqui. Deixa eu diminuir um pouco. Tá lá na casa do caçamba lá a resposta. Vamos ver o que o autor considera correto aqui nesse caso. Eu só tô dando zoom porque eu não quero ver a de baixo. A forma da trajetória descrita pela partícula está indeterminada, já que o gráfico do espaço em função do tempo nada informa a esse respeito. Tá bom, só que é um movimento uniforme. Tá certo, então. Podia ser um círculo, né? Podia estar andando em círculo. Legal, legal, aprendemos uma coisa. Então não é uma linha reta. Então é indeterminada. Pronto. Indeterminada. Aprendemos algo hoje, olha só. Letra B. O que nós temos? Vou voltar para outra página. O que ele quer? O espaço inicial e a velocidade escalar. Bom, pelo menos essa daí dá para responder, né? O espaço inicial, quando o tempo for zero, aqui ó, a reta do tempo aqui dado em segundos, ó, quando é zero, o teu espaço inicial é menos 10 metros então. Então, essa linha eu estou usando assim, né? O espaço inicial é menos 10 metros. E a velocidade, bom, a gente já viu, né, que ele muda de posição aqui, varia em 5 metros a cada 1 segundo. Então a velocidade dele é 5 metros por segundo. Ah, mas isso aí pra mim não tá bom, hein? Tá indo muito rápido. Tá bom, então vamos devagarinho. Como é que eu vou determinar a velocidade aqui? O que é velocidade, né? Para começo de conversa. Velocidade é variação da posição. Então, deltas S. Tá, eu devo ter que parar de falar bobagem, né? Dividido por delta T. Vamos ser um pouco mais sério aqui no começo. Então, cadê meu delta? Cadê meu delta? Tá aqui. Então, variação da posição dividido pela variação do tempo. Eu adoro o jeito como o Word salva, né, essas porcarias que tu usa ali. Em vez de manter o negócio fixo aqui, que fica fácil de tu poder... Cara, eu não sei, talvez tenha como escolher alguns favoritos e deixar aqui fixo, mas eu não sei, eu não achei ainda. Mas aí quando tu usa, ele muda a posição. Se eu usar a raiz quadrada, ele vai jogar lá pra cá, pro começo, às vezes não, às vezes só sobe aqui pra cima.
Subir pra cima é legal, né? Enfim, vai muda a posição, não fica fixo aqui. Isso aí é chato, não consegue guardar as coisas na cabeça. Bom, falando em guardar na cabeça, isso é uma coisa que você tem que guardar. O que é a tua velocidade? Variação da posição dividido por ΔT. Não ΔS, de novo, né? Senão isso é 1. Então, ΔS sobre ΔT. Como é que isso ficaria? Isso aqui fica com S, posição final, menos posição inicial, que a gente está representando assim, dividido por o tempo final, T, menos o tempo inicial. Estamos representando desta forma com a linha em cima, ou a aspa, né? Aspa simples. Tu começa a falar em linha quando tu começa a derivar, né? Aí tu se acostuma a falar em linha, T linha, enfim. Enfim, você não está derivando ainda. Mas bem, o que a gente tem aqui então? Que a minha velocidade é igual a essa coisa. Só que, vamos copiar de novo, vamos igualar aqui. T', ou seja, o tempo inicial, T igual a zero, na maioria dos problemas, tu está considerando que o teu T' é zero. Tá? O teu tempo inicial é zero. Sempre o movimento começa assim. Pelo menos a maioria das questões que a gente vai resolver vai ser desse jeito. Então a tua velocidade fica só S menos S' dividido por T. Mas o T', vamos deixar ele aí. Tá, deixa ele. Que indecisão miserável, né? Tá, mas o teu problema é que tu não visualizou isso, tu não olhou pra cá e viu, a cada segundo que passa, a partícula varia a posição dela 5 metros. Tu não viu isso, e às vezes nem é tão simples assim. Isso aqui são números agradáveis de se olhar, números muitíssimo agradáveis de se trabalhar, mas vai ter momentos que não vai ser tão óbvio de resolver. Então, como é que tu faria? Bom, pega os dados daqui. Olha só, quando o teu tempo é 2 segundos, por exemplo. Quando o teu tempo for 2 segundos, a tua posição é zero. Então, tempo inicial a gente pode começar aqui, pode pegar 2 segundos, posição inicial 0 metros. Então, vamos anotar essas coisas e aí a gente determina a velocidade desse jeito. Então, o meu tempo inicial, vou chamar de T', é 2 segundos. Ah, mas tu acabou de dizer que a gente começa sempre com T' igual a zero. Pois é. É o mais comum de acontecer, mas tu não é obrigado a trabalhar desse jeito. Então, a gente vai variar um pouco. Para T' igual a 2 segundos, qual é que vai ser a tua posição? Qual é a tua posição inicial? 0 metros, né? Só tu olhar aqui. Quando o teu eixo do tempo está aqui, ó, esse aqui na horizontal. Então, quando o teu T é 2 segundos, a tua posição, se tu for olhar, é 0 metros. Que está cortando o eixo das posições aqui, ó. Quando corta esse eixo aqui é no zero. Geralmente, né, a origem aqui para os dois eixos sempre vai ser o 0, 0 aqui. Neste ponto bem aqui, ó. Exatamente aqui. Aqui é o teu eixo do tempo e aqui na vertical é o teu eixo das posições, né? Então, onde eles se cruzam aqui vai ser a origem para os dois. Então, vai ser 0 para o eixo das posições e para o eixo do tempo. Então, é isso. Entendeu? Eu espero que sim. Muito bem, já temos dois valores aí. Agora vamos pegar, por exemplo, aqui quando o teu tempo é 5 segundos. Qual é o valor da tua posição quando t é 5 segundos? O valor da tua posição é 15 metros. Então, a gente vai anotar isso também. Para t agora igual a 5 segundos, deixa eu só arrumar o espaço aqui para não ficar muito feio. A tua posição final vai ser igual a 15 metros. E agora, tendo esses quatro valores aqui, se tu olhar para essa equaçãozinha aqui, tu consegue determinar a velocidade, porque tu conhece todos os outros valores aqui do lado direito. Tu conhece a posição final, conhece a posição inicial, conhece o tempo final e o tempo inicial também.
Então é só isso que a gente precisa. Vamos lá. Então a minha velocidade vai ser... Deixa eu só já deixar arrumado aqui, pronto. Quem é minha posição final quando o tempo é 5 segundos? 15 metros. Então tu vai ter 15 metros menos posição inicial quando o tempo é 2 segundos aqui, que é onde tu começou a observar o movimento. Então, 2 segundos, qual é a tua posição? 0 metros. Então é isso que a gente vai colocar. Posição final menos inicial. E não é é 0 metros. Pronto. E na parte de baixo, qual é o teu tempo final? 5 segundos. Menos tempo inicial, quando começou a observar o movimento, 2 segundos. Muito bem. Ou melhor, não é quando tu começou a observar o movimento, é os valores que tu tirou do gráfico aqui, né? Vamos corrigir as coisas aí. Então os valores tirados do gráfico. Muito que bem. Então 15 metros menos 0, 5 segundos menos 2 segundos. Então a minha velocidade vai ser quanto? 15 menos... Eu vou ter que colocar de novo, né? Muito bem. 15 menos 0, 15 metros. 5 segundos menos 2 segundos, 3 segundos. Bem certinho, do jeito que a gente gostaria que fosse mesmo. Então agora basta fazer essa divisão aí e tu vai ter que a tua velocidade é quanto? 15 dividido por 3 é 5, mas é 5 o quê? Metros por segundo, ou ele varia a posição 5 metros a cada segundo. E é isso. Então tá aí a nossa velocidade e o valor que ele pediu para a posição inicial tá aí, ó, menos 10 metros. Então tu não precisa olhar aqui para o gráfico e já de cara saber a velocidade. Tu não é obrigado, e na verdade na maioria dos problemas tu não vai conseguir fazer isso. Porque os valores aqui vão ser bem chatinhos, valores, às vezes valor quebrado, então... valor quebrado, tô falando que tem casa decimal, daí não é tão fácil fazer essas somas, essas coisas para determinar a velocidade tão rápido assim. Mas por uma questão simples, que é só um exemplo, a gente conseguiu, né? Então vamos verificar a resposta. Na verdade eu posso deixar esse enunciado do jeito que está aqui e verificar a resposta na segunda área de trabalho que eu tenho, né? Acho que tu não sabe que eu tô usando duas aqui para facilitar, para não precisar tá dando tanto alt tab ali e ficar muita janela aberta num lugar só. Quando eu comecei a fazer as questões no notebook era assim, né? Tudo aberto num lugar só. A desgraça de trabalhar. Aí às vezes tu dava alt tab, fechava alguma coisa ali, ou abria a calculadora, já mudava tudo. Aí tu já ia lá pro OBS. Nossa, era um lixo. Tá, vamos pra B aqui. O espaço inicial é lido diretamente no gráfico em T0 igual a 0. T0 igual a 0, isso mesmo. Então a posição inicial é menos 10 metros. Aí para o cálculo da velocidade, ele vai escolher dois... Não, ele não vai escolher os mesmos que eu. Não, ele pegou o T2. Aqui ele escolheu 4 segundos. E eu escolhi 5. Mas de qualquer jeito, vai dar o mesmo valor, né? Velocidade, 5 metros por segundo. Então, muito que bem. E aqui eu não quero saber da outra ali. Vamos voltar para cá e vamos ver. A função horária dos espaços. Muito que bem. O que é a função horária dos espaços? Letra C aqui é posição final igual a posição inicial. Como é que eu vou colocar isso aqui? Não, não, sim. Mais velocidade vezes o tempo. Como é que eu vou dizer isso? Isso aqui é um negócio que eu tinha tanta dificuldade de gravar quando eu tava no ensino médio. Mas se tu parar pra pensar bem, se tu olhar pra isso daqui é a velocidade, pô. Isso aqui saiu da definição de velocidade. Cadê? Aqui, ó. Saiu daqui.
Simples assim. Então, depois de um tempo, quando eu começava que eu não lembrava isso, né, que eu esquecia, eu falava, ah, tá, mas isso aí saiu da velocidade. O que é velocidade? Posição final menos posição inicial dividido por t. Por quê? Porque aí vem aquela coisa da gente considerar o t0 como sendo zero. Daí só sobra o t aqui embaixo. E aí se tu isolar o s, né, que é a posição final, tu vai ficar com... Primeiro tu multiplica os dois lados por t, tu vai ficar com vt igual a s menos esse s0 aqui, posição inicial. Aí para isolar o s basta somar s' dos dois lados e tu vai ficar com s isolado aqui, ó, desse jeito. Então, se sai daí fica difícil de tu esquecer depois, né? Ou melhor, se tu não lembra direito, só pensar qual é que é a definição de velocidade ali, o que eu tenho, qual é a equaçãozinha. Ah, é posição final menos posição inicial dividido pelo tempo. Tá aí. E aí tu consegue chegar nisso de novo. Mas voltando pra cá. Isso aqui talvez eu deva deixar em cima. Eu dei Ctrl X, né? Pronto, fica aqui em cima, tá? Pra gente ter a nossa equaçãozinha horária aqui. Equação não, né? Função. Função, não é equação. Ai, tem tanta coisa que o cara fala errado, cara. Se fosse alguns anos atrás, eu jamais gravaria um vídeo sem ter certeza das coisas que eu ia falar ali. Mas tudo por culpa de estar junto numa turma, né? De tu não querer ser tão ridicularizado assim na frente dos outros. Então tu acaba se limitando bastante das coisas que tu fala, as coisas que tu arrisca. Quando um professor faz uma pergunta, a vasta maioria das vezes eu não me arriscava a responder, porque só para não, não ser zoado depois, né? Como é que pode, né? O cara ser tão inseguro quando o cara é novo e depois o cara envelhece um pouco, o cara não se importa com a opinião das pessoas. É bom, pelo menos isso, né? Tá, então aqui a posição final a gente não sabe. Posição inicial, menos 10 metros. Menos 10 eu vou deixar assim porque as unidades, tu vai dizer que isso aqui vai estar no SI, então vai ser metro e segundos. Então não precisa se preocupar. Então menos 10 mais velocidade. Velocidade é 5 metros por segundo, só usa o 5 e o T tá aí. Então é isso, é a equaçãozinha horária, a funçãozinha é essa daí, função horária, né? Ou equação, não, é função horária dos espaços, né? Função, eu vou trocar os nomes a torto e direito, um dia eu acerto, tá? Então a nossa função horária é essa, bom, o livro pediu já antes pra gente calcular as coisas, pra gente determinar o que a gente precisava, né? Que é a posição inicial e a velocidade. Então tá bom. Vê que isso aqui estivesse numa prova, se tu errar a letra A ou a letra B... Não, a letra A foi embora, né? Essa daqui eu errei tranquilamente. Porque tu não tem como saber, né? A forma da trajetória descrita pela partícula. Isso aqui poderia ser um movimento circular. Que eu não ia... enfim, a trajetória podia ser um movimento circular, podia estar andando em linha reta. Mesmo assim, pra nós aqui, eu fui nessa, né? Tá em linha reta. Não, indeterminadas. Então essa aqui eu já tinha errado. Beleza, se fosse uma prova, já começamos aí. Começamos mal. Mas daí se tu erra qualquer coisinha aqui na B, ou tu errou a posição inicial, ou tu errou na hora de calcular a velocidade, tu já elimina a C, né? Tu já te ferra na C também. Então essas questões que tem A, B e C que era um terror, cara, quando tinha nas provas pra fazer. Porque se tu errar a primeira letra, se as outras dependem daquela ali, acabou, né? Acabou a questão pra ti, é melhor nem tentar. Ai. Enfim, vamos lá. Então é isso aqui, S menos 10 mais 5T. Vamos ver aqui nessa, aqui tem um gabarito. Menos 10 mais 5T. É isso. E tá no SI, tá? Então acho que... Deixa eu ver que não é pra cá. Então vamos deixar claro que isso aqui tá no Sistema Internacional de Medidas. Então
posição vai ser dada em metros, a velocidade em metros por segundo, o tempo em segundos e tudo mais. Legal, então vamos para a próxima questão, que vai ser uma que não tem ajudinha, né? E provavelmente o autor vai fazer algo similar a 36, só pra gente entender bem esse assunto. Eu estou dizendo provavelmente porque eu não faço ideia, mas eu acho que é uma coisa boa dele fazer. Tá, apresentou outro gráfico pra gente. E se acostumem com os gráficos, tá? Isso aqui pode parecer chato ou ruim, mas vai ser justamente as questões que vão salvar vocês numa prova. Porque se a dificuldade vai estar em tirar os dados do gráfico e tu se acostumar com isso, quando tu olhar para uma questãozinha dessas, tu vai dar risada, vai agradecer, tu vai falar, ainda bem que é isso, ainda bem que estão me cobrando esse tipo de coisa. E não, sei lá, uma questão que tu tem que resolver lá 7, 8 linhas para chegar na resposta. Então vamos lá. Dado o gráfico da posição vezes o tempo para movimento de um ponto material. Legal. Posição, tempo, justamente um gráfico similar ao que a gente viu na outra questão, que já é para te ter uma base, né, quando for resolver essa. Então, até que os professores pensam um pouco, né, cara? 37, temos o gráfico, mas não temos as perguntas. Represente graficamente a velocidade escalar do ponto material no intervalo de 0 a 30 segundos. Olha só, essa é uma daquelas questões maravilhosas, que tu realmente agradece por ela existir. Só tem que representar a velocidade, tá? No intervalo de 0 a 30. Então vamos ver aqui como é que isso aqui está organizado. Olha, tá tudo bem dividido, ó. 10 até 20, 20 até 30. Legal. Bom, a gente vai ter que determinar essas velocidades. Tanto essa daqui, ó, quando o valor da posição está aumentando, ou seja, que o móvel está se deslocando no mesmo sentido da trajetória. E essa daqui, tá, o valor da posição está diminuindo com o tempo, ou seja, o móvel está se deslocando no sentido contrário da trajetória. E aqui no meio a posição não varia, tá? Então ele fica aqui nos 300 metros, fica parado durante 10 segundos. Depois ele começa a retornar. Tá, claro, né? A gente está assumindo que isso daí é o movimento, por exemplo, de um carro numa rodovia. Mas pode não ser, né? Porque a gente já aprendeu na outra questão que tu não pode fazer esse tipo de afirmação só com essas informações, só com esse desenho do gráfico. Então tá bom, vamos lá. Muito que bem. Nós vamos ter que determinar essas velocidades. Velocidade. Como é que eu determino isso? Posição inicial, eu tenho aqui que é 100 metros em 0 segundos. Posição final é 300 em 10 segundos. E é isso. Para isso já dá para determinar a velocidade. Mas por que tu está determinando velocidade? Bom, a gente tem que fazer os gráficos e tu vai ter que dizer qual é que é o valor da velocidade de 0 a 10 segundos, de 10 a 20 e de 20 a 30. Então, precisamos. Por simetria, olha que beleza. Por simetria, o valor dessa velocidade aqui, que é positiva, né? Tu nota que a variação da posição aqui, o valor da posição final está sempre aumentando com o passar do tempo. E então aqui tu tem uma velocidade positiva. E aqui o valor da posição está diminuindo com o passar do tempo, então a velocidade é negativa. Por simetria, tu já nota que o valor em módulo da velocidade vai ser o mesmo nesses dois trechos aí. Só que é só isso, em módulo é o mesmo valor, só que aqui vai ser negativo. Mas assim também já está complicado para mim, porque eu estou tentando ver o que vocês estão pensando. Então, uma das coisas que a gente já nota de começo é que tu pode dizer, mas eu não estou conseguindo observar tudo isso aí só olhando para esse desenho. Eu não consigo, eu lamento, eu tô aqui nesse vídeo justamente porque eu não consigo ver essas coisas. Então tá bom. Então a gente faz bem devagarinho, porque não temos pressa para coisa alguma. Então no primeiro trecho aí, dos primeiros 10 segundos, de 0 a 10 segundos, vamos calcular a velocidade para esse trecho, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer. Então, posição
inicial. Vamos lá. Na verdade, é melhor olhar para o tempo, né? Quando o tempo inicial é 0 segundos... Deixa eu ver se eu dei 2 espaços. É muita emoção. Quando o tempo inicial é 0 segundos, qual é que é a posição nesse tempo aí? Qual é que é a posição do móvel? Para t igual a 0, eu tenho 100 metros, né? Então, vamos anotar esse valor. Agora, quando o meu t é 10 segundos, e outra coisa, e por que tu tá fazendo só de 0 até 10? Pode, para muita gente, parecer a coisa mais óbvia do mundo, mas tu nota que o modo como a tua posição varia é diferente, olha. De 0 até 10 segundos, ela tá variando, que tu vê uma reta, né? Olha só, uma reta crescente aqui, bonitinha. De 10 até 20 segundos, ela se mantém aqui, ó, num segmento de reta aqui, ó, que é paralelo ao eixo do tempo aqui. Então, daqui para cá, a posição está variando de maneira diferente. Então, nesses dois trechos. Ou seja, não pode ser a mesma velocidade. A velocidade tem que ter mudado, né? Então, é por isso que a gente está calculando só um pedacinho primeiro, só esse pedacinho aqui, porque a velocidade com que a partícula, sei lá o que, tá variando nesse pedaço é diferente do que da maneira como ela está variando aqui. Então é por isso, né? Por isso que a gente vai fazer por partes. Então, para essa primeira parte, eu tenho que, para o meu tempo igual a 0 segundos, a minha posição é 100 metros. Para um tempo de 10 segundos, né? 10 segundos, a minha posição final vai ser 300 metros. Muito bem, com isso daí já dá pra gente calcular a velocidade nesse trecho. Como é que foi, né? Então deixa eu só me arrumar aqui na cadeira, que agora... eu tive que trocar de cadeira pra não fazer muito barulho. Aí agora fica ruim, porque essa aqui é pequenininha. Mas vamos lá. Velocidade é a variação de posição dividido pelo intervalo de tempo. Então o que eu tenho aqui? Posição final é 300 metros, é o meu S. Então, 300 metros menos posição inicial é 100, né? E aqui o intervalo de tempo, bom, o tempo inicial é 0 segundos, então não tem nem por que colocar, tá? Então a gente só vai botar o tempo final aqui, porque senão é só uma perda de tempo gigantesca. Então, isso aqui vai ser 10 segundos. Vamos organizar isso. Aí, muito bem. O que vai dar aqui? Minha velocidade... copiar, não ser esperto, né? A gente tem que ser esperto uma vez na vida. 300 menos 100 dá 200 metros. Vou botar 200 aqui. Dividido por 10 segundos. Então minha velocidade vai ser quanto? Aqui é a mesma coisa que 20 vezes 10. Então esse 10 eu divido por esse 10 que está aqui embaixo, vai dar 1. E 1 vezes o que sobrou aqui vai ser 20 metros por segundo, então. 20 metros por segundo. Essa é a minha velocidade no primeiro trecho. Nesse segundo trecho aqui, que vai dos 10 até os 20 segundos, cara, a posição não variou. Então, a velocidade é 0, né? Porque velocidade é variação da posição dividido pelo intervalo de tempo. Se não tem variação da posição, olha, durante todo esse tempo aqui, se tu olhar aqui o 300, a posição se manteve aqui, ó, em 300 metros, ó. O móvel, a partícula, sei lá o que for, ficou todo esse tempo parado, ó. Nem aumentou, nem diminuiu o valor da posição, então, constante. Logo, velocidade igual a 0 para esse segundo trecho. E para esse trecho final aqui, ó, por simetria, tu vê que o valor da velocidade vai dar o mesmo. Ah, mas, cara, eu não confio nisso. Olha só. Tu vai fazer a variação da posição, né?
Só o valor, né, em módulo vai ser o mesmo, mas o sinal vai ser trocado. Por quê? Porque agora quando o teu tempo é 20 segundos, vamos fazer, né? Vamos fazer. Então vamos colocar assim, essa aqui é a minha V1, tá? Velocidade no trecho 1. A minha velocidade no trecho 2 é igual a 0. Troquei tudo, né? Ai, ai. É igual a 0. E a minha velocidade no terceiro trecho. Então vamos calcular ela aqui. Primeiro a gente começa, na verdade, apaga isso daqui e copia aqui de cima. A gente já fez uma, né? Vamos copiar você. Eu só troco os valores. Aqui a gente tem que começar também a fazer um pouquinho mais rápido, senão não vai dar certo. Então, posição inicial, 300 metros. Então, em vez de 100 aqui, é 300. Posição final, quando o tempo é 30 segundos. Posição final é 100 metros. Então aqui vai ficar 100 menos 300. Já na parte de baixo, o tempo final é 30 segundos. Então, vamos botar um 3 aqui. E o tempo inicial, quando tu começou a olhar isso aí, era 20 segundos. Mais alguma coisa? Deixa eu dar um espacinho aqui. Pronto. Agora ficou ajeitado. Ctrl Z. Agora ficou ajeitado. Vamos copiar isso daqui. Vamos colar aqui embaixo. Então, 100 metros menos 300 metros. Isso aqui vai dar menos 200 metros, né? 100 menos 300, menos 200. E aqui embaixo, 30 menos 20, vai dar 10 segundos. Deixa eu apagar você. Daí seleciona tudo, né? Obrigado. Putz, que os pariu, seus. 10. 30 menos 20, 10 segundos. Agora, se tu olhar, a tua velocidade vai ser menos 20 metros por segundo. Enquanto que na parte 1 aqui, deu 20. Grande mudança, né? Então, a minha V3, velocidade no terceiro ponto, é menos 20 metros por segundo. Simples assim. Simples assim, não é mesmo? Mais alguma coisa? Não. Então, agora a gente só tem que fazer o desenho do gráfico. E eu quero que tu note o seguinte, eu falei, né, que essa questão era muito mais agradável de resolver do que uma questão que tu tem que fazer 8, 10 linhas de conta, as continhas. Mas assim, ó, esse tipo de questão aqui, para quem já tem um pouquinho de prática, tu só olha para ela e tu já sabe a resposta, cara. Já é fácil de tu colocar ali. Sabe? Também são números agradáveis e tudo mais. Geralmente nessas questões assim, os valores aqui não são, geralmente, né, não são valores tão quebrados, tão difíceis de fazer as contas de cabeça, porque o objetivo dessa questão é ver se tu consegue ler os dados do gráfico, e não se tu sabe fazer uma conta com, número com caso decimal. Então, então tu vai pegar coisas um pouco mais tranquilas aqui, que são melhores de resolver do que outras questões comuns ali que tem um enunciado. Né? Bom, tu já vai ver, coisas que não tem gráfico, a gente vai pegar coisas mais difíceis. Eu acho que até aqui já vamos pegar questões de nível 2 aqui. Se não tiver gráfico, tu vai ver o trabalho que dá pra fazer. Muito bem, então tiramos os dados daí e ele quer que a gente faça o desenho. Eu tenho só o Paint para fazer, então vou usar ele. Então, para o gráfico da velocidade, vamos puxar aqui duas retas. Uma vai ser os valores da velocidade e aqui é o tempo, né? Então é isso, vamos desenhar, né? Tem que fazer, faremos. Será que alguém vai assistir isso aqui algum dia? Ai, ai. Eu tô falando sempre, né? Conversando como se tivesse um grande público assistindo os vídeos. Mas vamos lá, quem sabe um dia, né? Velocidade. Tira isso aqui.
tem que indicar qual a unidade da velocidade. No nosso caso é metros por segundo, então tem que deixar essa indicação, mesmo que fique feio. E aqui eu gostaria de ir até a coisa do eixo do tempo, para fazer certinho aqui. Bota a setinha e o teu tempo é dado em segundos. Nossa, tentando fazer esse S aí, mas não é fácil. Tá, e agora? Os valores de tempo que tu vai usar? Os mesmos de sempre, né, cara? Os mesmos que foram dados no próprio gráfico aqui, 10, 20 e 30 segundos. Então, aqui vai ser a origem dos espaços e a origem dos tempos é 0. Então, 10 aqui. Não sei se eu consigo fazer uma divisão boa aqui. Acho que já não ficou das melhores, mas é isso aí. Paciência, não é mesmo? Então aqui é 10, 20 e 30. Bem. Então as velocidades. Velocidades a gente já determinou, né? Então é 20 metros por segundo, é a velocidade de 0 até 10 segundos. Depois a velocidade de 10 a 20 cai para 0 metros por segundo e depois para menos 20. Então, primeiro trecho aqui é 20. Trecho aqui embaixo, que aqui quase faltou espaço, né? É menos 20. E o primeiro trecho vai do 0 até o 10. Deixa eu só arrumar aqui como é que tu faria isso. Faz os pontinhos aqui, sobe devagarinho. E a tua velocidade vem dali até cá. Então, puxa essa reta. Foi. Tá, e agora aqui de 10 a 20. Bom, aí de 10 até 20 segundos a gente sabe que é 0, né? Então vai ser aqui, ó. Só peguei outra cor aqui pra ficar claro. Beleza. Ele já mantém a coisa certinha aqui, né? O tamanho do lápis. Então aqui de 20 até 30, qual é que é a nossa velocidade? Nossa, uma cor aqui já. Daí eu já não quero, já não. Tem que ser escura. Vamos lá, desce devagarinho aqui. E aqui tu puxaria devagarinho aqui pra ter uma noção. Claro que no caderno, com as linhas, com as réguas, com as coisas. Mas ela vai aqui assim e vai até o 30 lá. Então, pra gente saber onde parar, também desce os pontinhos aqui devagarinho. Aí tu já tem uma noção. E a gente puxa aqui. Então esse seria o gráfico. Nos 10 primeiros segundos a velocidade é 20 metros por segundo. E se tu quer saber qual é que é a unidade, basta olhar aqui em cima, né? Já tá explícito ali. De 10 até 20 segundos a tua velocidade é 0 metros por segundo. E de 20 a 30 ela é menos 20 metros por segundo. E é isso, esse é o desenho. Não ficou lá grande coisa, mas é isso. Mais ou menos isso. Esses pontinhos aqui, bom, tudo depende do professor, tudo depende do gosto, mas se o teu caderno já tem as linhas, as coisas, ou tu tem a régua, tu não precisa fazer esses tracinhos aqui, tá? É só fazer o desenho. Vamos falando em fazer o desenho, vamos ver o gabarito da questão. Tá, aqui ele determina os valores da velocidade. 20 metros por segundo constante, 0 metros constante e menos 20 metros constante. Mas não é isso que a gente está buscando, né? Tu quer ver o gráfico. Tá aqui o gráfico. Então o autor faz os pontinhos. Então faça os pontinhos e deixa eles aí. Não vai matar ninguém também. Então, se esse autor usa é porque provavelmente... Esse não, né? Porque é mais de uma pessoa que escreve esse livro aqui. Mas esses professores, inclusive, eu devia... Tá sempre ressaltando isso, né? Tu tem que prestar atenção nisso. Tu pega um livro, esse livro foi escrito por outras pessoas, por outros professores que têm pontos de vista diferentes. Então, tu começar a estudar cálculo
e não entender o conteúdo e falar, nossa, isso aqui é muito difícil, tenta trocar de livro, nem que seja para te olhar os exemplos que o outro cara vai te oferecer, nem que seja para isso. Então pega 5, 6 livros diferentes lá, só para te olhar os exemplos, porque tem uma grande chance de tu entender a explicação de outro autor, porque muitos deles já vieram traumatizados, né? E tu nota isso quando vai conversar com o professor. Ele geralmente, cara, vai te citar um bom professor que ele teve na vida dele, que mudou, que realmente uma pessoa diferente, que ensinou ele um monte de coisa, mas ele também vai te falar de um professor miserável, um professor desgraçado, que moldou ele a ponto dele não conseguir ensinar daquele jeito, sabe? Tem atitudes que ele discorda do outro cara que ele nunca. Eu já conversei com bastante um monte de professor sobre isso, né? Que tem atitudes, ele falando do professor que ele teve na infância que ele nunca teve com aluno nenhum dele. Por mais que a situação tivesse muito complicada, ele nunca falou as mesmas coisas que ele ouviu quando era mais novo. Entende? Porque aquilo ele julga ser um negócio que passa do ponto. E vai ser a mesma coisa para os autores de livro. Tem autor de livro que provavelmente vai te apresentar, sei lá, 7, 8 exemplos antes de tu ter uma lista para resolver as questões. Tem outro que vai te apresentar só um exemplo ou dois e tu já vai cair numa lista e ter que resolver as coisas por conta própria. Então, cada livro, cara, é escrito por pessoas diferentes. Vai ser diferente a abordagem, não importa que o assunto seja o mesmo. Então, vamos continuar. Já que a gente viu que acertamos aqui, vamos continuar então. Vou apagar o meu desenho, ficou muito melhor que o do livro, muitíssimo melhor. E vamos voltar para cá. Então 37 já se foi. Vamos para questão 38. Cadê ela? A posição de um ponto material. Só espero eu arrumar aqui. Anotar 38. Ai, vamos lá. A posição de um ponto material em função do tempo está representada graficamente a seguir. Então, posição. Olha aqui, está diminuindo os valores da posição conforme passa o tempo. Velocidade negativa nesse trecho. Aqui, a posição não varia, é 2 metros sempre. Então, a velocidade é nula, né? Velocidade igual a zero. Agora aqui os valores da posição, conforme passa o tempo, começam a aumentar. Então, o móvel, sei lá, a partícula está se deslocando no mesmo sentido da trajetória. E é isso que a gente sabe. Trace o gráfico da velocidade escalar em função do tempo de t0 até t igual a 10 segundos. Então, mesma coisa da outra. Tem alguma variação? Não, pelo menos no meio aqui. Velocidade igual a zero já facilita um pouco. Aqui tu já não tem a simetria, tá? Essa questão aqui tu vai ter que determinar esses dois valores porque tu não tem simetria, infelizmente. Então vamos lá, vamos fazer. Velocidade 1. Então a primeira V. Eu vou deixar assim, V1, tá? Já vou deixar organizado desse jeito, a gente faz um pouquinho mais rápido, porque senão não tem como, né? Então quando o tempo... Posição final, porque a gente sempre começa montando aí, né? Posição final é 2 metros, tá? Posição inicial, quando o tempo é 0, é 6. Eu já ia cometer um erro aqui. Então, posição final é 2 metros, quando o tempo é 4 segundos. Então, posição final, 2 metros. Menos posição inicial, 6 metros, que era o que eu ia colocar trocado, né? E que intervalo de tempo é esse? Que saiu de 6 metros e foi até 2. Esse intervalo é de 4 segundos. Então é isso só. Não precisa estar botando T1 igual a 0 ali. Quer dizer, botando o telinha, né, que é o tempo inicial. Não tem porquê. A gente sabe que é 0 e é 0. Então, organizando isso, o que eu vou ter?
2 metros menos 6, copia você todo aí para não ter que digitar demais. Tá, 2 metros menos 6 metros dá menos 4 metros. Mas não é nenhum mistério pra gente, né? A gente já viu que aqui a velocidade era negativa, né? Muito bem. Então meu V1 aqui vai ser quanto? 4 dividido por 4 é 1. Então isso aqui é menos 1 metro por segundo. Essa é a minha velocidade no primeiro trecho. E no segundo trecho, qual é a tua velocidade? V2 aí. Qual é a velocidade? É 0, né? Tá aqui, ó. A posição não varia. Continua sempre sendo 2 metros. Então é 0. Velocidade é 0. E o meu V3? Bom, aí já é outros 500, né? O que eu tenho aqui pro V3? Qual é que é a posição final? Né, gente? Vamos para a parte de cima. Posição final menos a inicial. Posição final é quando o tempo for 10 segundos, né? Voltou a ser 6 metros. Então, 6 metros. Menos... Opa, posição inicial nesse último trecho aqui de 8 a 10 segundos. Posição inicial é 2 metros. Pô, ele chegou aqui em 2 metros, ficou parado. E aí agora começou de novo, né? Então tá em 2. Então é menos 2. Posição inicial. E agora? Qual é o intervalo de tempo que aconteceu esse movimento, essa última parte? De 8 até 10 segundos, 2 segundos. Ou o tempo final 10, menos o tempo inicial que era 8, então 10 menos 8 dá 2. E é isso, quem diria? Tá aí, vamos copiar isso daqui. Vamos colar, 6 menos 2 dá 4. Isso, seleciona tudo. Ah, ele não apaga. Ai, Zé, que frescura. Mas é uma frescura mesmo. 4 metros. 6 menos 2. Então, a minha velocidade V3 vai ser quem? 4 dividido por 2 dá 2. E aí eu vou ter 2 metros por segundo. E essa é a minha V3, né? Terceira parte. Então agora é só desenhar, pô. Tu sabe que a primeira velocidade, a primeira V1 ali no primeiro trecho, né? Velocidade no primeiro trecho é de menos 1 metro por segundo. Depois foi para 0 e depois foi para 2 metros por segundo. Exatamente. Então vamos para o Paint. E vamos desenhar de novo. Essa cadeira também começou a fazer os barulhão. Eu tenho velocidade negativa? Tenho. Velocidade positiva? Tenho tudo. Então, deixar um espacinho embaixo. Tá? Então agora pega o lápis, que tu precisa fazer as cabecinhas das setas. Aqui dos eixos para indicar sentido positivo aí. Pronto, fiz a cabeça. Fazer essa outra cabeça. Aqui o tempo é em segundos. Tá. Aqui velocidade é em metros por segundo. Então, indicar a unidade. Nossa, aqui tá ficando muito tosco. Eu via algumas aulas no no YouTube dos caras escrevendo e era muito tosco a maneira como os caras escreviam. Eu achei que era meio que um estilo, assim, só pra parecer diferente. Mas agora eu entendo que não, que o cara não tinha aquelas mesas pra ficar escrevendo as coisas. Ele só tava escrevendo com o mouse, né? Assim, e por isso ficava tosco. Eu não entendi. Eu digo, será que é só pra ser diferente, né? Pra parecer um pouco diferentão, assim, e ensinar. Mas no final não é, é só pobreza mesmo. Sei porque que ele fez o ponto lá e eu fui apagado e Ctrl Z e... Ah não, ele só travou.
Nossa, esse computador aqui travando é uma loucura, cara. Não tem como. Deve ser alguma firula, né? Que a pontinha aqui, esse pontinho, enquanto gira, ele fica preso, né, como se ele enganchasse na tela. Não, esse computador não, é proibido de travar. Não existe isso aqui travar. Ah, mas não é o melhor do mundo. Não é o melhor. Não são as melhores configurações, mas é um intermediário bem decente. Então tá, vamos marcar as velocidades aqui, menos 1, 0 e 2. Então vamos organizar essas escalas. Se eu considerar que o menos 1 tá aqui, o 1 vai estar por aqui e o 2 mais ou menos por aqui, né? Não tá bem dividido, mas é mais ou menos por aí. Então aqui vai ser 2 metros por segundo, aqui vai ser 0 metros por segundo e aqui menos 1. Menos 1. Pronto, já fizemos uma das coisas. Problema agora, tempo. Tá dividido de 2 em 2, né? 2, 4, 6, 8, 10. Deixa eu vir pra cá. Vamos botar assim. 2, nossa, que ficou longeão, né? 4, 6, 8, 10. Fica por aí. Quando que a gente precisa se preocupar? É em 4, em 8. Então aqui, o certo é tu colocar todos os números, tá? Só que aqui para escrever no no mouse aqui é uma jossa. Mas vai ficar faltando só 2, né? Vai ficar muito tosco se eu não arrumasse isso. 6 e 2, tá? Bom. A velocidade de 0 até 4 segundos é de menos 1 metro por segundo. Então, a gente pega... Na verdade aqui é só o 4, né? Que eu vou precisar fazer uns pontinhos aqui para ter de referência. Porque de 0 a 4, então vai ficar ali. Deixa eu pegar aqui, ó, a barrinha para nós indicar essa velocidade. Então, de 0 até 4 é menos 1 metro por segundo. De 4 até 8, ela vai ser 0, né? Vai ser nula a velocidade, a gente já viu. Muito bem. Então, é mais uma parte que você foi. E agora, de 8 até 10, ela vai ser 2 metros por segundo. Então, faz os pontinhos. Na verdade, eu devia puxar daqui, né? Nossa. que linha bem reta, né? Puxa. Tá, então vai daqui até ali. Não é tão fácil assim quanto parece, não, hein? É tão fácil escrever. Não é não. Chato que é uma miséria. Então aqui tu colocaria mais ou menos até aqui. E é isso. Então esse é o gráfico das velocidades nesses intervalos de tempo aí. Vamos verificar a resposta, né? Verificar. Sei porque é tão lento, cara, tu girar aqui a bolinha ele não desce tão rápido. Tá. Velocidade em metros por segundo, então beleza, tu tem no primeiro trecho até 4 segundos é menos 1 metro por segundo, aqui é 0, né, de 4 até 8 segundos, e de 8 até 10 é 2 metros por segundo, tá aí. Não tá tão bom que nem o meu desenho, mas tá aí, né? Ai. Enfim. A escala não tá tão boa que nem a minha, mas tá tudo certo. A gente aceita desse jeito mesmo. Os dois móveis A e B, ao percorrerem a mesma trajetória, tiveram seus espaços variando com o tempo, conforme as representações gráficas a seguir. A e B. Tá, eles se encontram, ou seja, vão estar na mesma posição, aqui de 6 metros em 4 segundos. Ai, mas ninguém te perguntou. Pois é, eu sei que isso eu tô falando. As funções horárias dos espaços de A e de B.
De novo, aqui tu vai ter que calcular a velocidade, aí tudo aquelas coisas e tales, beleza. Acho que a velocidade é a única coisa mais chatinha. A velocidade é o mais chato. Então, vamos determinar, né, meus amiguinhos. Ele saiu. Aqui acho que a velocidade até que tá tranquila pra gente determinar, facilitar olhando só pro gráfico. Vamos ver. Ele saiu de -6 e foi até 0 em 2 segundos. Né? -6 metros e foi até 0. Esse é o A. A mais escura aqui. Então, ele se deslocou 3 metros a cada segundo, né? Em 1 segundo ele estaria em -3 metros. Passou mais 1 segundo, ele já está em 0. Então, 3 metros por segundo é o deslocamento dele. E nota que o módulo do valor da posição ali está aumentando, tá? O valor está crescendo, então a velocidade é positiva. Bom, acho que com isso dá pra gente fazer mais rápido essa questão, né? Só olhando pro gráfico. Que número é essa questão mesmo que eu já esqueci? 39. Então, 39. Opa, puxa vida, foi lá embaixo. Não, é por aí mesmo. Posição do A. Então, S do A vai ser o quê? Posição final, né? Uma funçãozinha. Qual a posição inicial do A? Quando o tempo é 0? É -6 metros. Essa é a posição inicial. -6. Mais velocidade do A. Bom, a gente aqui só olhando para essa viu que é 3 metros por segundo. Então, mais 3t. Isso aqui está no SI, Sistema Internacional de Medidas. E a posição do B? Vamos ver se essa a gente consegue determinar só olhando ou a gente tem que fazer algumas continhas. Tá. Posição inicial do B é 0 metros. 0 metros. Quando o tempo é 0, está em 0. Então, não precisa nem colocar. Tá? Se é 0, não precisa nem colocar lá. Velocidade. Velocidade. Coisa linda. Em 4 segundos, porque essa seguramente, tu pode dizer que está no 6 aqui, ó. Passou 4 segundos, a posição dele é 6 metros, né? Então, em 4 segundos, ele se deslocou 6 metros. Quantos metros ele se deslocou por segundo? Vamos. Pergunta filosófica essa, hein? Então, a velocidade vai ser 6. Vai ser a posição, né? A variação de posição foi 6 metros no total. E o tempo que ele gastou para isso foi 4 segundos. Então isso aqui vai ser 6t dividido por 4, porque eu não quero estar mexendo com isso. Quero sempre tentar deixar em forma da fração. E 6 e 4 dá para dividir por 2. Então isso aqui fica 3 e 4 por 2 dá 2. 3 meios dt. Essa é a função horária das posições do B, tá? Aqui não tem muito, aqui a gente tem que pegar essa manha de observar o gráfico, né? Só estou fazendo um pouquinho mais rápido, mas tu pode fazer a continha, pode ficar livre, deve na verdade, não é uma questão de poder, é uma questão que tu tem que tentar também, né? Eu estou te justificando o porquê, né, da minha resposta, porque eu notei que em 4 segundos o B se deslocou 6 metros. E tu sabe que velocidade é a variação da posição dividido pelo tempo. Então, ele variou 6 metros a posição dele, foi essa a variação da posição. E o tempo foi de 4 segundos. Então, 6 dividido por 4. Daí que saiu a minha resposta. Muito bem. Então, a gente determinar as funções. Vou tirar um pouco do zoom aqui. Então, eu já determinei. Vamos lá ver se está certo. Acabou aqui? Acabou. Então, próxima página. Tá? Funçãozinha pro A.
Ele determinou a velocidade do A, 3 metros por segundo, fez as continhas, tudo certo. Então a posição é menos 6 mais 3t. Vamos ver? Mas não aqui, né? Aqui nós não vamos ver nada. Menos 6 mais 3t. E esse aqui eu não precisava colocar que tá no SI, né? Não tem porquê, mas só por prática mesmo, para não perder o costume. Então tá aí. Porque as unidades aqui é metro e metro por segundo. E segundo aqui pro t, né? Então menos 6 mais 3t. Mas não aqui agora na bocola. Aí tu tem que ir pro gabarito lá. E pro B é 1,5t. 3 dividido por 2 é 1,5, mas melhor deixar a fração, né? Principalmente se tu precisar fazer alguma conta. Então vou deixar a fração. 3 meios. Melhor do que 1,5. O que mais que ele quer? Essa aqui é a letra A, né? Tem que acostumar a colocar isso. Sempre separar as coisas. Letra B. O que teremos que fazer aqui? O instante em que a posição o instante e a posição correspondentes ao encontro dos móveis por leitura direta nos gráficos e usando as funções horárias obtidas. Ai, meu bem, tá bom. Então, por leitura direta, a gente já viu isso, né? Antes de eu olhar a pergunta, a gente já sabia. O instante em que eles se encontram é aqui, em t igual a 4 segundos. E a posição é 6 metros. Então, a posição tá aqui, ó. 6 metros, tu olhar exatamente onde as retas se cruzam aqui, ó. E se tu descer devagarinho aqui, tu vai ver que isso aqui é 4 segundos, porque o eixo do tempo está em segundos. Então vamos lá, vamos dar a resposta. Essa é uma das primeiras. A posição de encontro é 6 metros e o tempo que isso ocorre é igual a 4 segundos. Que loucura! Tá feito, então já podemos ir embora? Não, não pode, não pode, porque agora tu tem que usar as equaçõezinhas aqui que tu acabou de determinar ali para entregar a mesma resposta. Uma coisa é tu olhar para o gráfico, outra coisa é tu mostrar como determinar essas coisas, né? Sem o gráfico. Então tá bom. O que a gente precisa fazer aqui? Ele está perguntando qual é o instante e qual a posição que eles se encontram. Então, tu sabe muito bem que a posição do A vai ser a mesma posição que tá o B também, né? SA igual a SB. E o que é o SA? É menos 6 mais 3t. Então, a gente coloca aqui igual posição do B. 3t dividido por 2. Então, igualamos aqui as coisinhas. Basta isolar t para descobrir qual é o valor do tempo, que a gente já sabe, mas tem que assumir que não faz ideia. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, como eu tenho essa divisão, isso aqui não é agradável em canto nenhum, e como são números pequenos, eu vou multiplicar todos os termos aqui, todas as parcelas por 2. Então, o que eu vou ter no final? Menos 6 vezes 2 dá menos 12, mais 3t vezes 2, 6t, igual a quem? 3t, 6t, que mais? Aqui vai ficar só 3t, né? Muito bem, e agora? Bom, eu tenho que isolar minha variável de qualquer jeito. Eu vou somar 12 dos dois lados dessa igualdade. Então vou ficar com 6t igual a 3t mais 12. E nota que não é porque eu estou somando 12 dos dois lados e não estou mostrando o processo aqui desse lado de cá, né? Que ficaria menos 12 mais 12 dá 0. Eu só estou omitindo esse tipo de coisa, né? Então nada está passando daqui com sinal negativo para o outro lado com sinal positivo. Isso não está acontecendo e nunca vai acontecer. Nada passa de um lado para o outro com sinal trocado. Não existe isso. Isso é loucura na cabeça de alguém. Então, vamos lá.
Agora, para mim isolar o meu t, que eu preciso dele só em um lado da igualdade, né? Então eu vou subtrair 3t dos dois lados. Então vou ficar com 6t menos 3t dá 3t. E aqui 3t menos 3t dá 0. E só sobra o 12 aqui, do lado direito. Se tu perceber bem, que dá para dividir aqui ambos os lados por 3 e que isso aqui vai dar 4, porque 12 dividido por 3 dá 4 segundos, tu consegue perceber que esse tempo é igualzinho o tempo que a gente achou só olhando pro gráfico. Igualzinho, que loucura, né? Mas sabe o que ia ser mais estranho? Se o valor da posição desse o mesmo, né? Que é o valor que a gente achou no gráfico. Se não der, bom, aí a situação tá complicada. Bom, eu posso escolher qualquer uma dessas duas equaçõezinhas aqui, duas funções, para determinar qual que é a posição, né? Porque é a mesma, né? A posição do A é igual a do B. Então eu vou escolher a primeira aqui, né? Porque eu não quero estar trabalhando com fração. Ah, mas nem é tão complicado assim, menino. Pois é, mas vamos escolher essa que é mais tranquila. Então a gente sabe que o nosso T é 4 segundos, então qual é que vai ser a posição do A em 4 segundos? Não sei. Substituir aqui o T por 4, então isso aqui vai dar 3 vezes 4 dá 12. E aqui eu vou ficar com os menos 6 mais 12, que dá 6. Então 6 metros é a posição. Mas tu sabe que isso aqui, a posição do A é igual à posição do B. Igual, não sei porque que eu tomei esse espaço aqui. Posição do B, que vai ser igual a 6 metros. E é isso, determinamos o tempo e a posição em que eles se encontram. Que legal. Então agora a gente vai lá verificar se a gente fez tudo certinho. Dos gráficos a gente já nota que o tempo de encontro é 4 segundos e a posição do A é igual à posição do B, que é 6 metros. Das equações, o que a gente vai ter? Bom, tu diz, né, que a posição do A é igual a B, só iguala as duas equaçõezinhas, isola o tempo, de novo, vai encontrar os 4 segundos, mas é o que se espera que tu encontre. Depois é só substituir em qualquer uma das duas e tu vai encontrar a posição, o valor da posição. Que legal. Então, essa é a 39, foi-se embora. Vamos ver a 40 agora. O que será que a gente tem na questão 40? Não, cara, fica aqui, pô. A 40 já é nível 2, ó, presta atenção. Já é nível 2, que já aumentou a dificuldade da coisa. E só tem esses exercícios. Ó, pela primeira vez a gente vai pegar exercício nível 3 depois. Eu só vim uma página para baixo só para dar uma olhada. Vamos ver o que são essas questões nível 3 aí do livro. Nossa, acho que eu vou ficar alguns dias preso aqui nessas questões, né? Aham. Raciocinar um pouco, mas com toda certeza. Não tem que fazer. Mas tá bom, tá bom. A gente tem tempo para praticar, né? Uma formiga move-se sobre uma fita métrica esticada e suas posições são dadas em função do tempo pelo gráfico. Move-se sobre uma fita métrica esticada. Cara, que bicho miserável a formiga, né? Puxa. Tanta coisa pra ela fazer, tinha que ficar subindo uma fita métrica esticada ainda por cima. Então tá, posições aqui são dadas em centímetros, no tempo igual a 0 ela está em 25 centímetros, aí depois ela anda um pouquinho, aí ela, o que ela faz, cara, o que essa formiga faz? Ela fica variando demais, cara, a posição dela, estranho, um movimento bem estranho, né? E depois ela para quando chega no final da fita aqui e fica de 75 segundos até 160 parada. E depois ela começa a retornar
e chega no 0 metros. Que vida dessa formiga, cara. Determine a distância percorrida pela formiga de T0 igual a 0 a T igual a 220 segundos. Bom, distância percorrida, vamos. Bom, primeiro que ela estava em 25 metros, aqui, em 25 centímetros, e daí mesmo que esse movimento esteja todo torto, mas ela chegou aqui em 100 centímetros. Aí ela ficou parada e depois ela voltou e chegou no 0 daí. Então aqui, nesse primeiro trecho antes dela parar, ela se deslocou 75 centímetros, parou um pouco e depois foi até o 0. Então aqui ela se deslocou mais 100 centímetros. Então, só de olhar o gráfico, a letra A aqui, a distância, eu vou botar assim um D, é igual a 175 centímetros. Esse foi o deslocamento do bichinho. Creio eu, né? Creio eu, é muito legal. Então, 175, será que foi isso? Distância percorrida nesse tempo, no tempo total, vamos ver. Vamos descobrir. Tá, resolução. A formiga percorre 75 centímetros no sentido da trajetória, de 25 centímetros a 100 centímetros. Isso mesmo. Fica em repouso durante algum tempo, é verdade, a gente viu isso. Em seguida, percorre 100 centímetros em sentido oposto ao da trajetória, de 100 centímetros até 0 centímetros. Portanto, a distância percorrida é de 175 centímetros, exatamente. Que não tem mais nada o que fazer da vida, ficar cuidando da vida de uma formiga, né? Pô. Não tem que ter, cara, não tem outra coisa a fazer. Tá, então vamos para B aqui. A velocidade escalar da formiga no instante t igual a 190 segundos. Bom, 190 tá entre aqui, ó, 160 e 220. O que que significa? Que nessa volta dela aqui, a velocidade é constante. Aqui é constante, tá? É valor negativo, módulo negativo, mas é constante. Então, 90, ela estava aqui, a gente vai ter que determinar a velocidade. Não tem o que fazer. Essa daqui não tem para onde correr. Tem que anotar os valores, porque senão tentar fazer de cabeça vai ser uma miséria. Qual a posição final da minha formiga? 0. Então, posição final, 0. O 0, foda-se, ele não precisa nem estar aí. Menos, então, a posição inicial dela, quando começou a olhar o movimento. A gente pode começar aqui, ó, na verdade não é que a gente nem que pode, mas é onde tu tem um valor de tempo aqui. Então, nesses 160 segundos, a gente vai começar a observar daqui, né? Qual é que era a posição que ela estava? 90 centímetros. Então é menos 90 centímetros. Não, não, tá certo. Que é a posição final, que vai ser 0 centímetros, menos a posição inicial. A posição inicial ela estava lá no 90, então menos 90. E o bacana, não. Bota os 0 centímetros aqui, senão vai acabar confundindo a cabeça de alguém ainda. Então, velocidade, posição final, 0 centímetros, que é onde ela vai se encontrar aqui nos 220 segundos. Posição inicial dela, quando tu olhou aqui em 160 segundos, onde é que estava ela? Onde é que ela iniciou essa trajetória? Ela estava no 90 centímetros aqui, por isso 0 menos 90. E agora para o tempo. Bom, tempo final 220, né? Segundos, menos o tempo inicial, quando tu começou a observar isso aí, 160. Tempo inicial, tempo final. 160 segundos. E é só isso mesmo. Tá vendo? Tem horas que não compensa querer fazer de cabeça as coisas. Daí a gente vai mais devagar, não tem problema. Não temos pressa. Pra que pressa?
Então aqui, 0 centímetros menos 90 centímetros vai dar menos 90 centímetros. Pô. Meio simples, né? 220 menos 160. 160 para dar 220, quanto é que precisa? 40 daria 260 então, né? Então isso aqui, desses 220 sobra só 60 segundos. 60. É isso, por enquanto. Preciso disso? Não. Agora a gente já indica a velocidade assim. Velocidade igual. Aqui 90 dividido por 60 é a mesma coisa que 9 vezes 10 dividido por 6 vezes 10. Então isso aqui vai dar menos 9 dividido por 6. Eu já faço essa simplificação. Centímetros, não dá espaço aqui, por segundo. Então essa é a velocidade. Mas 6 e 9 dá para dividir por 3, né? 9 dividido por 3 dá 3 e 6 dividido por 3 dá 2. O livro vai dividir, o livro não vai deixar em fração, né? Ele não quer facilitar a vida. O livro vai dizer o seguinte, o gabarito, né? 3 dividido por 2 é 1,5. E ele vai dizer isso. Então a velocidade da formiga ali, como é uma velocidade constante. Mas ele perguntou a velocidade para 90 segundos, não foi? Velocidade escalar no instante t igual a 190 segundos. Então, a velocidade aqui é constante nesse trajeto aqui que ela sai dos 90 centímetros e chega no 0 centímetros aqui da fita métrica esticada. Então, nesse pedaço aqui é constante a velocidade. Em qualquer ponto aqui que tu for olhar, a velocidade vai ser a mesma. Então, para 190 segundos a velocidade é menos 1,5 centímetros por segundo. Para 191 segundos também vai ser essa mesma velocidade. E para 180 segundos também essa velocidade aí de menos 1,5. Então tá aí. Tá aí a justificativa porque a velocidade é constante, né? Porque que tu não precisa saber especificamente para 190 segundos. Porque se tu fosse calcular, tu não tem o valor da posição nesse tempo aí. Então, enfim, tá? Velocidade constante, não faz muita pergunta não. Vamos ver aqui a B. Velocidade, tá? Ele pegou. Lógico, né? Nessa daqui tinha que pegar os mesmos valores, porque é os únicos valores que tem ali pra gente usar, né? Deposição, que seria o 0 e o 90. E aqui do tempo, né? 220, 160. Então eu errei. Não, tem uma letra C, então deixa quieto ali. A velocidade aqui é menos 1,5 centímetros por segundo para B. O que a gente tem na C? A letra C, ele quer saber a velocidade escalar média da formiga entre T0 e 160 segundos. Que coisa bela. Velocidade escalar média. Veja bem, o que tu precisa para determinar o valor da velocidade? Tu precisa do deslocamento e tu precisa do valor do tempo. Mas veja bem que aqui, ó, nesse intervalo de 75 segundos até 160, ele não se moveu. A formiga ficou parada no mesmo canto. Eu vou contar, eu preciso. Precisa. Ela pode ter ficado parada 90% do tempo do deslocamento dela. Tu tem que considerar o intervalo de tempo inteiro, porque é a velocidade média. Então tu vai ter que considerar o intervalo de tempo todo, mesmo que ela só se deslocou 75 centímetros aqui, ó. Ela saiu do 25, foi até o 100 e ficou parada. E calma lá, olha aí que eu já ia errar, olha só, tem esses 10 aqui, ó. Ó, tá vendo aqui? Eu não ia ver. Eu já ia errar, ó, 100. Aqui tá, agora dá pra ver por que essas questões são nível 2 mesmo, porque se tu não tiver bem atento ali, tu já erra. Ela não é
tão mais complicada do que as outras, mas esse pequeno detalhe, eu ia calcular só até aqui, ó. Do 25 até o 100. E é isso, eu falo, não, beleza. Não, mas aqui até o 160, um pouco antes do 160, ela se deslocou um pouquinho de volta. Só que aí tem um problema. Por que velocidade escalar? Ó, tem outro problema. Eu ia errar isso aqui com tanta vontade. Com tanta vontade, olha só. C. Vamos lá. Vamos voltar para cá, para ver os coisas de tempo. A velocidade escalar média da formiga entre t0 e t igual a 160 segundos. 160 está aqui. O que acontece? Velocidade é variação de posição. Então, como ela está em cima de uma fita métrica, pouco importa. Porque aqui, ó, a posição ela chegou até o 100 e depois ela passou um tempo e depois ela começou a voltar. Se tu fosse considerar a distância total percorrida da formiga, seria 75, do 25 até o 100, mais esses 10 aqui, ó, que ela estava no 100 e voltou até o 90. Mas não é o caso. Tu só se importa com a posição inicial e a posição final. E isso às vezes fica se misturando, né, com questões em que tu determina a distância total percorrida e tu fala em velocidade. Isso é bem complicado, cara. Tem livro que faz uma mistura muito grande dessas coisas, isso se mistura na tua cabeça. Daí tu fala assim, pô, mas velocidade, mas uma hora eu tô considerando a posição, só a posição inicial e posição final do movimento. Em outro momento o cara tá falando em velocidade para mim, mas eu preciso considerar o movimento, a distância total percorrida. E aí isso começa a se misturar, isso vira um problema na cabeça das pessoas, na minha também. Então assim, esse termo velocidade é complicado, é muito complicado, sabe? Tu perde amizades discutindo esse tipo de coisa. Velocidade é um vetor. Que a gente calculou, que a gente, muitas das contas que a gente fez ali não estava falando em velocidade, estava falando em rapidez, porque tu considera a distância total percorrida dividido pelo intervalo de tempo. Isso nunca vai dar um valor negativo, porque não é posição, é distância total percorrida. E aí esse é o problema, isso se mistura na cabeça das pessoas. Tem professor que não tá nem aí. Inclusive tu quer perder a amizade e discutir esse tipo de coisa. Eu desisti já, tá? Só que aqui a gente chega nessa questão que justamente está te cobrando velocidade. Tu só se importa com a posição final e a posição inicial da formiga. Não tá nem aí pra trajetória total percorrida, pra distância total percorrida. Pouco importa esse valor. Pouco importa se ela estava no 100 e voltou pro 90. O teu ponto final aqui, ó, vai ser 90 menos 25. Ah, mas não tem mais, não tem menos. É 90 menos 25. Posição final menos a posição inicial. Acabou. Então, vamos determinar a velocidade. Então vai ser igual a quem aqui? Velocidade. Eu assim, nem perco mais meu tempo me esforçando em entender as coisas, ou ver o que é velocidade, o que é rapidez. Não, foda-se. É o que o livro disser que é o que o enunciado disser que tem que ser. Se eu errar, eu volto e falo, ah, tá, isso aqui não era. Então, vetor, tá. Tá, isso aqui é distância total, legal. Foda-se, sabe? Tu se incomoda mais, tu irrita menos as pessoas, não se importando com essas coisas. Então, vamos lá, velocidade. Qual a minha posição final? 90 centímetros. Menos posição inicial, 25 centímetros. Tempo, intervalo de tempo. Tempo inicial é 0, tá? É todo até 160. Então, tempo final vai ser 160 menos 0, 160. A gente não precisa nem perder tempo colocando 0 segundos ali nesse caso. Pra quê fazer isso? Pronto, muito obrigado.
Muito obrigado. Tá arrumadinho. Então, vamos lá. Vamos copiar aqui, né? Porque ninguém é bobo, né, pô? Tem que escrever tudo de novo. 90 menos 25. O que é isso? 90 menos 25 dá... Se fosse 100 daria 75. Dá 65, né? 65. 90 menos 20 dá 70. E aí menos o 5, 65. Centímetros dividido por 160 segundos. Isso aqui dá para dividir por 5. Isso aqui dá para fazer um monte de coisa para tentar facilitar as contas. Eu vou me dar o direito de não sofrer tanto, tá? Eu vou deixar com vocês que façam essas simplificações. Aí eu já vou reto na calculadora aqui e vou fazer essa conta. Inclusive eu acho que algumas dessas o livro incentiva a gente que faça. Essa talvez não seja uma das que seja incentivada a usar a calculadora, mas vão haver algumas. Então 65 dividido por 160, 0,4 centímetros por segundo. Vamos copiar esse valor aqui. Ctrl C e a gente vê o que faz. Centímetros por segundo. Como o livro não se importa com essa questão dos algarismos significativos, vamos dar uma olhada para isso daqui. Isso aqui eu vou deixar, dá para arredondar essa coisa aqui, deixar em 0, esse 0 aqui dá para arredondar para 1, né? Porque esse 6 é maior do que 5, daí tu vai tirar ali fora, deixar só 2 algarismos aqui. Então o 0 tu soma 1, como o 6 é maior do que 5 e tudo mais, então arredonda para cima, né? Então 0,41 centímetros por segundo. Dá pra deixar, a gente tá fazendo isso no livro da matemática, né, do ensino médio, escrever as coisas em notação científica. Então dá já pra ir treinando os vídeos que eu tenho que fazer. Eu vou deslocar a vírgula aqui, uma casa pra direita. O que vai acontecer se tu deslocar a vírgula uma casa pra direita, pra te manter esse número equivalente? Tu deveria dividir ele por 10, né? Então tu desloca a vírgula uma casa para a direita, mas para manter o mesmo valor, o mesmo número, tu tem que dividir por 10. Ou a gente multiplica por 10 elevado a menos 1, que é a mesma coisa que dividir por 10. Né? Isso aqui é 1 sobre 10, que dá para te escrever assim, 10 elevado a menos 1. Então a gente vai fazer de novo. Mais outra coisa do curso do livro de matemática que eu tô resolvendo, né? Que a gente tá vendo as potências agora. Então, e não é 1, né? Bocó. Bobão. É menos 1. Deslocou pra direita. Subtrai 1 aqui no expoente do 10. Mas e o valor original aqui não tinha 10 nenhum pra te subtrair nada do expoente quando tu deslocar a vírgula pra direita. Não tem um 10 aqui, é só 0,41. Cadê o 10? Bom, aí tu tem os problemas, né, cara, de visão, assim, tu não consegue enxergar as coisas. Aqui é 0,41 vezes 10 elevado a 0. E se tu quiser funcionar, eu agradeço. Obrigado, que essa água funcionou. Então é isso, ó. Não, mas não é. Mas é, cara, tô te falando, é tu que não tá enxergando direito, pô. Tu que tem probleminhas. Isso aqui é 0,41 vezes 10 elevado a 0. Se tu deslocar a vírgula uma casa para a direita, que a vírgula estava aqui na bunda do 4, agora ela estava nas costas, acho que aqui é as costas, né? Eu tô gostando que você aqui é a frente. Agora ela está na frente do 4, ela estava nas costinhas, veio para cá. Então... Quanta bobagem, né? Então tu deslocou uma casa para a direita, tu subtrai um aqui no expoente do teu 10. Desse 10 aqui. Mas aqui em cima tu não aqui tu não escreveu vezes 10 elevado a 0. É verdade, eu não escrevi, né? Mas ele está aí.
E agora eu só deixei ele mais... não é mais claro, mas é... Eu, eu fiz ele aparecer pra ti, que não consegue enxergar direito os números. Por exemplo, a outra coisa que eu vou fazer aparecer pra ti, ó. O 1 aqui em cima. Esse expoente aí, ele está aí, ele existe. Então, é a mesma coisa quando tu tem... que eu sempre demorava, né? A fazer as continhas com... a saber quando tu multiplicava números com o mesmo... o que tinha que fazer com o expoente, né? Quando tu fazia a multiplicação de duas variáveis, por exemplo, a mesma variável e tudo mais. Aí eu acabei guardando isso, né? Que x vezes x é x elevado ao quadrado. E o único jeito disso acontecer é se tu estiver somando os expoentes que estão ali. E que expoentes são esses? O 1 e o 1. Então, aqui tu tem 1. Ah, mas tu não escreve sempre. Claro, né? Ninguém vai perder tempo com isso. É uma convenção. É a mesma coisa, a mesmíssima coisa, quando a gente tem, por um exemplo, menos... aí, menos, sei lá, 2x menos 3. Isso aqui é a mesmíssima coisa que menos 1 que multiplica 2x menos 3. Mas tu não escreve isso daqui, tá? Ou melhor, esses dois símbolos aqui tu não usa. Por convenção, todo mundo entende que esse sinal de menos significa que é menos 1 que está multiplicando o que está dentro desses parênteses aí. Mas a gente não fica escrevendo toda hora, porque senão vai ser um gasto desnecessário. Até porque tá aí, é óbvio, cara. É só tu se acostumar a alguém te dizer que é assim que funciona. Tu guarda isso na memória e poupa tempo depois, na hora que tu tá resolvendo as contas, na hora que tu tá escrevendo. Tu olha para esse menos e fala, não, beleza, eu já sei o que, que ele é. Eu tô vendo o menos 1 ali, multiplicando as outras coisas. Então é a mesmíssima coisa que a regrinha para usar potência, tá? Que eu tive muita dificuldade em entender notação científica quando eu estava no ensino médio e entender essa parte de conversão de unidade, quilômetro para metro, tudo isso aí. E aí tu vai dizer assim para mim, ah, mas isso aí são coisas muito fáceis. E de verdade, são mesmo. Tu precisa conhecer, sei lá, umas 4, 5 regrinhas e tu não vai ter problema com isso, nem com notação científica, nem com essas conversões de unidade, nem nada, é pouquinha coisa. Só que eu não sabia, então eu tive muita dificuldade em entender essas coisas, mas muita dificuldade mesmo. E agora, pá, agora as coisas mudaram, né? E pra vocês, eu sempre faço questão de vocês, eu não sei quem são vocês, porque não tem, não tem ninguém assistindo esses vídeos, mas se algum dia tiver, então pra você, que eu sei lá quando resolveu assistir isso daqui, eu sempre vou fazer questão de relembrar essas coisas e de explicar alguma regrinha útil, né, que tu vai usar um monte de vezes. Essa daqui eu de escrever em forma de notação científica, de mudar o lugar da vírgula, isso daqui tu vai usar. E assim às vezes pode te salvar num vestibular, sabe? Tu pode estar querendo entrar numa porcaria da universidade e por duas ou três questões tu não consegue passar, tu não consegue a vaga. Então, sabe, é coisinha simples assim. Eu sei, não precisa gritar e dizer, ah, mas é muito conteúdo, tem coisa de geografia, tem coisa de história, tem coisa de física. Tem, é verdade. Mas essas regrinhas pequenas aqui são coisas que tu passa a ver no teu dia a dia. Entende? Tu aprende a regra e aí nas próximas questões que tu for resolver, tu tem que começar a caçar. Tentar aplicar as regrinhas que tu aprendeu, né? Pra te não esquecer da regra e porque isso facilita muitíssimo a vida. Então, depois de um tempo, tu acaba incorporando essas regrinhas pequenas aqui. São coisas que fazem parte de ti, tu já nem pensa mais na hora de usar, tu simplesmente usa, aplica e às vezes alguém pode te perguntar como é que tu resolveu a questão tão fácil e tu vai dizer, não sei. Simplesmente fui fazendo, né? O que era uma resposta miserável que eu ouvia de alguns colegas, porque perguntava, cara, mas isso é difícil, cara, resolver essa porcaria dessa integral e não é tão simples. Não, só comecei a fazer aqui e cheguei na resposta. Não,
sei lá, não pensei muito. Aí tu fala, cara, a quantidade de regra que o desgraçado usou, as simplificações, um monte de coisa. E ele falando que nem prestou atenção, que só foi fazendo. Então, para você também só ir fazendo as coisas, eu recomendo que guarde isso daqui, que entenda que esse 0,41 tu pode escrever ele, não, tu não é obrigado a escrever, mas quando for conveniente tu pode escrever ele como sendo vezes 10 elevado a zero, porque 10 elevado a zero é 1. Aí, mas é um passo extra, claro, é um passo extra, mas tu conseguindo olhar para esse pedaço aqui quando tu precisa, tu consegue escrever qualquer número em forma de anotação científica. Só sabendo que o teu número original, o original, antes de tu mexer em qualquer coisa, antes de tu trocar a vírgula de lugar aqui, ele está escrito como sendo vezes 10 elevado a zero. Ele tem esse vezes 10 elevado a zero na frente dele. Antes de tu começar a mexer nele, tu tem que escrever esse vezes 10 elevado a zero. Aí qualquer coisa que tu fizer com a vírgula, se tu deslocar lá para a esquerda, tu tem que somar 1 aqui ao teu expoente. Se tu deslocar a vírgula para a direita, tu subtrai 1 do teu expoente aqui. Vai ficar 0 menos 1. Deu menos 1, viu? Então, olhando para o número desse jeito, fica muito mais tranquilo. Isso aqui não se torna uma regrinha que tu tem que decorar um monte de coisa. Nem sofrer, nem ficar fazendo tabela, que nem aquelas tabelas de conversão de unidade, de quilômetro. Cara, olha que lixo é aquilo. Que nem para escrever um número em notação científica. Por que não é melhor tu falar assim, olha, começa o teu número, qualquer que seja o valor que tu quer escrever, e só bota esses vezes zero, esse 10 elevado a zero na frente dele. Faz ele vezes esse 10 elevado a zero. E aí tu começa a tentar escrever em forma de notação científica. Em vez de ter que estar desenhando uma tabelinha, e daí pra onde é que a vírgula vai, e porque você desloca 2 casas pra esquerda. Cara, eu, assim, ó, não sei, eu não consegui entender quando me explicaram usando aquelas tabelas, aquelas coisas. Talvez eu fosse muito burro, muito ignorante, mas se eu tiver que explicar para alguém essa parte de notação científica, com certeza vai ser: põe esse 10 elevado a zero na frente do teu número, e aí sim tu começa a olhar o que tu vai fazer lá, para onde tu vai mexer a vírgula. Se tu deslocar para a direita, tu sempre vai subtrair 1 aqui do expoente do teu 10. Toda vez que tu deslocar ela uma casa para a direita. Deslocou uma casa para a esquerda, tua vírgula devagarinho, sem pressa. Cada vez que ela for uma casa para a esquerda, tu soma 1 ao teu expoente do 10 aqui. Só isso, tá? Acabou. Ah, mas tem outra maneira de entender isso? Tem. Tu entendeu essa daqui? Entendi. Então tá bom. Já é, pra mim, já estaria excelente. Ah, mas me falaram que tem um método mais fácil. Aí eu ia te perguntar: tu conseguiu resolver as questões desse jeito que eu te mostrei? Tu conseguiu chegar na resposta? Consegui. Então, bacana. Então isso aí pra mim mas tem outro. Pode ir atrás. Vai lá, procura. Deve ser muito melhor do que esse, com certeza. Mas pelo menos, se tu não conseguir entender outro método, ou tu começar a ter alguma dificuldade, tu tem esse daqui. Tu tem essa forma de tentar verificar se a tua resposta tá certa. Então já é um começo, né? É melhor do que nada. Então se for falar em notação científica, prefiro olhar para esse 10 elevado a zero do que qualquer outra forma, do que tá fazendo tabelinha, risquinho, coisa. Não tem. Para mim, isso daqui é o básico, porque é simples de entender, todo mundo sabe. Vou deslocar uma casa para a direita, então subtrai 1 do teu expoente. Se era 10 elevado a zero, vai ficar 0 menos 1, que vai dar menos 1. E é isso, só isso. Acabou. E esse número aqui, depois que tu multiplicar por 10 elevado a menos 1, isso daqui é igualzinho a 0,41. É igual. Um é igual ao outro. Desde que tu multiplique pelo 10 a menos 1. Tu tem coisas equivalentes. Tu tá mudando o lugar da vírgula, mas tu tá balanceando isso, multiplicando aqui pelo 10 elevado a um certo expoente. E esse expoente vai mudar de acordo com a mudança que tu vai fazer na vírgula aqui. Porque aí tu tá mudando o número, né? Cada vez que tu muda a vírgula, tu tá mudando o número, que é 0,41. Aqui é 4,1. Não são a mesma coisa. Mas, com essa forma de balancear isso,
Se tu multiplicar esse 4,1 por 10 a menos 1, volta a ser o 0,41. Então, é assim que eu explicaria, cara. Eu não mandaria fazer desenho de tabela nenhuma e nem porcaria nenhuma desse tipo, tá? Eu até nem lembro como é que fazia. Eu acho que eu tenho os cadernos. Eu tenho os cadernos ali das tabelas, as coisas que fazia, mas... cara, isso aqui é muito mais simples, eu acho, pelo menos. Tá, então a nossa resposta no final das contas é 4,1 vezes 10 a menos 1 centímetros por segundo, que é equivalente a 0,41 centímetros por segundo. Mas, notação científica a gente sempre usa em física, então tentar deixar a resposta assim e ver se tá certo, se não tá. Paciências. Tá, o livro deixou 0,41 centímetros por segundo, a velocidade média, né? Em média. Vamos ver se preciso mais alguma coisa. Não sei porque eu dou Alt Tab, cara. Não tô na janela pra. Não tô na primeira área de trabalho. Esse é o problema. Tenho duas. Nessa primeira só tem esses dois coisas abertos. Só tem a porcaria do Word e o Adobe, né? O Adobe aberto aí. Com o meu PDF. E aí eu vou pra outra área de trabalho. O que eu tenho na outra? Aí eu não precisava ter ido. Na outra área de trabalho eu tenho três coisas. Tenho o OBS, o gabarito e uma porcaria baixando um filme, né? E é isso, um torrentzinho da vida. A gente cuida tanto do computador, né? Pra não comprar programa pirata nem nada. Daí passa um tempo, tu já tá enchendo o computador de filme pirata e todas essas coisas. Não, o ser humano é complicado de entender, cara. Complicadíssimo de entender. Que nem o Word mesmo, eu queria comprar as coisas, eu queria manter os programas, assim, ter uma chave de ativação e tudo mais, pra não precisar tá pegando crack da internet por aí que tu não sabe que tipo de vírus tem dentro daquilo lá. Só que, cara, os preços, quando tu começa a olhar, tu fica, você desanima, cara, não é pra todo mundo, realmente. Tem coisas que não é. O Windows, eu paguei a chave de ativação dele, 130 e poucos reais. Mas tem outras coisas que não tem como, tá? Pelo menos isso aqui eu posso formatar o computador, volto, tá ali, tá ativado, é um problema a menos, é um incômodo a menos. Mas comprar o Word, comprar um leitor de PDF decente, chega uma hora que o dinheiro acaba, né, pô? Então, infelizmente, tô eu de volta à pirataria aí. Mas é a vida, né? Fazer o quê? Tá, então acertamos essa, que deu 0,41. Que eu olhei o gabarito lá e olhei e não vi. 0,41 centímetros por segundo, então acertamos. Então essa questão realmente é uma questãozinha que se tu não prestasse atenção, se tu te confunde com velocidade e rapidez, tu já se fudeu nesse tipo de questão aqui. Eu, eu já tô um pouco ressabiado disso, por isso que eu não caio tão fácil nessas questõezinhas assim. Mas enfim, tá. Temos mais a questão 41 aqui. Eu tenho a impressão que essas questões vão me custar uns 20 minutos cada, cara. Tá, mas vamos ver essa 41 aqui. Vamos ver se a gente termina ela. Porque também eu perco um tempinho me desviando do assunto, né? Mas não pra coisas tão bobas assim, né? Porque todos esses desvios aqui, essas ferramentas pequenas que tu precisa ter na tua maleta aqui, isso aqui não é nada ruim, né? Não é um desvio ruim. É simplesmente observações de coisas que talvez tu já saiba, outras que eu espero que tu saiba. Nada muito besta assim, então já tô eu me refutando a eu mesmo. A cidade de João Câmara, a 80 quilômetros de Natal, no Rio Grande do Norte, RN, tem sido o epicentro, ponto da superfície terrestre atingido em primeiro lugar e com mais intensidade pelas ondas sísmicas de alguns terremotos ocorridos nesse estado. O Departamento de Física da UFRN tem um grupo de pesquisadores que trabalham na área. Tá, vamos lá, o que ele quer? 80 quilômetros de Natal. Então, ó, o cara já foi
Sublinhando as coisas, né, cara? Vamos ler primeiro, ver o que a gente precisa pegar depois, né? De sismologia, utilizando um sismógrafo instalado nas suas dependências para a detecção de terremotos. Tá, eles têm lá, que legal, detecta terremoto, parabéns. Num terremoto em geral, duas ondas denominadas de primária e secundária percorrem o interior da Terra com velocidades diferentes. Admita que as informações contidas no gráfico abaixo sejam referentes a um dos terremotos ocorridos no Rio Grande do Norte. Considere ainda que a origem dos eixos da figura seja coincidente com a posição da cidade de João Câmara. Tá, Natal. A primária chega primeiro e a secundária tem velocidade menor, chega depois. Tá, elas saíram de João Câmara, a distância é de 80 quilômetros, e aí beleza, as duas vão chegar na outra cidade, só que em tempos diferentes, né? A primária chegou aqui em 12 o que? Segundos, caramba! 12 segundos, não, 12 não, 16 segundos, e a secundária em 24 segundos ela foi detectada, né? Dados referentes associados ao terremoto, tá, o que ele quer de nós? Ele deu os dados, o que ele quer que eu... Vem pra cá, meu benzinho, vem cá. Tá, diante das informações contidas no gráfico, é correto afirmar que a onda mais rápida e a diferença de tempo de chegada das ondas no sismógrafo da UFRN em Natal correspondem respectivamente a onda mais rápida é a primária, né? E a diferença de tempo de chegada da... Cara, eu achei que isso aqui fosse uma questão muito difícil. Eu achando que isso aqui ia ser uma miséria, mas tá vendo? Ó, pelo menos agradeça quando tem os gráficos. As duas, ó, Natal tá aqui, ó, em 80 quilômetros, ó, distância. Então as duas vão percorrer esses 80 quilômetros. A primeira vai percorrer os 80 quilômetros em 16 segundos. Ela percorre 80 quilômetros. A segunda percorre a mesma distância em 24 segundos, a onda secundária. Então a primária P é a que tem maior velocidade. E beleza. Qual é o intervalo de tempo entre a chegada das duas? É só tu olhar. Uma chegou em 16, a outra chegou em 24. Então o intervalo de tempo vai ser 24 menos 16 entre uma e outra, que é 8 segundos, né? 16 mais 8 dá 24. Então esse é o intervalo entre a chegada delas. Tá aí. A primária é mais rápida, o intervalo de tempo entre uma e outra foi de 8 segundos. Só isso. Olha, alguém ainda fez o desenho. Tá, eu sei. Só que, assim, aí eu tive que pegar muito livro na biblioteca e tu pegar um livro todo riscado, cara. Isso aqui pode ser o livro de alguém, cara. Pode ser o livro que alguém comprou e usou pra estudar. E é lindo, e é maravilhoso tu pegar e usar o livro inteiro, mas... mas quando é um livro de biblioteca que tu precisa entregar e outra pessoa vai pegar depois, cara, é lamentável tu ficar riscando o livro. E até porque tu tem o teu caderno, cara. Risca na porcaria do caderno. Ah, mas eu estava treinando para o vestibular. Bom, aí, né, se o livro é teu, aí eu não posso fazer nada. Enfim, vamos lá. A letra A onda S é a mais rápida? Com certeza não. Intervalo de tempo 4 segundos? Não, de jeito nenhum. A onda P é a mais rápida? Sim, a gente viu isso. E o intervalo de tempo é de 16 até 24 segundos, né? Foi 8 segundos entre uma e outra chegarem e serem detectadas, né? Foi 8 segundos, então tá aí. A letra B. Vamos ver as outras. Onda P, 16 segundos de intervalo de tempo entre uma e outra? Não. E AS? Não. Então é B mesmo. Mas estava aí a resposta. Caramba. Tu é um menino esperto, hein? Olha, essa daqui ainda é daquelas questões miseráveis, né? Que eu não tenho muita conta pra fazer. Mas,
Cara, foda-se a resposta. Chegar nela que é o importante. Vamos falando em respostas. Essa é a 41. Vamos lá ver. Vamos ver se o livro tem alguma explicação. Tá pra cá ainda, miserável. Distâncias. Tararara. Resposta, resolução. A onda P é a mais veloz porque no mesmo intervalo de tempo percorre uma distância maior que a percorrida pela onda S. No gráfico, lemos que as ondas P e S atingem Natal nos instantes de 16 e 24 segundos, respectivamente. É verdade, é isso mesmo. Então, o intervalo de tempo entre a chegada da primeira onda e da segunda vai ser dado por 24 segundos menos 16, e o delta T vai ser 8 segundos. E a resposta é a letra B. Legal, legal, legal. Então, meus amiguinhos... Meus amiguinhos é triste, né? Vamos deixar as próximas questões para o próximo vídeo, né? Porque isso aqui vai ficar com 4 horas de vídeo. Eu nem sei se eu consigo gravar. Tá, eu sei que esse tá com 2 horas e alguma coisinha, talvez. Mas mais do que isso não tem porquê, né? Então, muitíssimo obrigado pela sua companhia. E a gente se encontra por aí em qualquer canto da internet. Não sei quando, mas a gente se encontra. Até mais.